Olá, aproveitando a recente decisão do TST, hoje nós vamos discutir sobre a responsabilidade subsidiária do ente público, a sua história e também alguns detalhes dos julgamentos do TST e do STF. Pois bem, antes de começarmos a discutir os entendimentos e os julgamentos do TST, é necessário verificar qual que é a legislação pertinente ao assunto. E nós começamos com o artigo 71 da Lei 8.666, que aborda no seu parágrafo 1º a inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Não obstante uma interpretação quase que literal do artigo 71, é necessário verificar que a jurisprudência do TST, de quase 20 anos e iniciando lá nos idos da década de 90, dispunha na súmula 331, no inciso 4º, que foi consolidada no ano de 2000, o entendimento de que havia sim a responsabilidade da administração pública em casos principalmente de terceirização. Tem-se o inciso 4º, a sua redação original. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. Para a incidência do inciso 4º, não era necessário, naquela época, perquirir sobre qualquer tipo de culpa ou dolo da administração pública. Havendo inadimplemento de créditos trabalhistas em casos de terceirização, automaticamente a administração pública, direta ou indireta, como tomadora de serviços, seria responsabilizada estando dentro do título executivo. E este entendimento do TST, ele é embasado principalmente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que assim dispõe: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pois bem, então o entendimento do TST partia não somente e não necessariamente do artigo 71 da Lei 8.666, mas sim numa disposição constitucional que ensejaria a responsabilidade da administração pública em caso de danos a terceiros. Esse entendimento do TST prevaleceu até o ano de 2011, quando o STF julgou a ação de declaração de constitucionalidade número 16 e entendeu que o artigo 71 da Lei 8.666 seria constitucional. E os efeitos dessa decisão seriam os seguintes: não haveria mais como se declarar a responsabilidade objetiva da administração pública em casos de terceirização e em casos de responsabilidade subsidiária. Haveria uma necessidade de uma responsabilidade subjetiva, perquirindo culpa ou dolo da administração pública. E se entendeu desta forma, inclusive concluindo que o artigo 37 da Constituição dispõe sobre responsabilidade extracontratual. E a questão de terceirização, ela não englobaria nesta hipótese, pois seria uma questão também contratual de relação de trabalho. O STF acabou adotando a teoria do risco administrativo, porque a responsabilidade objetiva da administração ocorreria naquelas situações onde o ato discutido seria comissivo, mas na questão de responsabilidade subsidiária de inadimplementos trabalhistas, o ato da administração é omissivo e, por causa disso, é necessária a comprovação de sua conduta omissiva negligente. Por causa disso, haveria então a responsabilidade subjetiva. Com este entendimento da ADC 16 do STF, o TST evoluiu a sua jurisprudência. Criou-se a súmula 331, em seu inciso 5º, que dispunha que
Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Com este novo entendimento, e esta súmula ela se encontra em vigência até hoje, ficou pacificada a questão da responsabilidade subjetiva. É necessário, então, é necessário verificar nos autos a conduta culposa da administração pública. É necessário já verificar também que, quando se discute conduta culposa, se está falando de culpa in vigilando. A culpa in eligendo, ela não pode ser aplicada no caso de verificação de conduta culposa pela administração pública, porque nestes casos não se trata de uma escolha de um prestador de serviços pelo ente público. Trata-se, em realidade, de uma empresa que vence um processo licitatório. Por causa disso, como não é a própria administração que escolhe aquele prestador, não haveria como se perquirir a culpa in eligendo. Pois bem, diante deste entendimento sumulado, agora restam algumas dúvidas, que inclusive estão sendo respondidas ou pelo menos discutidas no âmbito do TST e no âmbito do STF. E essas dúvidas são subsequentes à responsabilidade subjetiva da administração pública. A principal delas seria: ok, nós temos que comprovar a conduta culposa da administração pública ou então comprovar a fiscalização e a conduta diligente daquele ente. A quem recai o ônus de comprovar a regularidade ou irregularidade nesses casos? Tinha-se até um tempo atrás uma divergência nas próprias jurisprudências das turmas do TST. Algumas delas entendiam que cabia à administração pública comprovar a efetiva fiscalização, enquanto outras entendiam que cabia ao reclamante ensejar a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja a conduta culposa da administração pública. Nesta senda, o TST decidiu, no pleno da SDI1, no final do ano de 2019, pacificar o seu entendimento. E a jurisprudência se consolidou no seguinte sentido: de acordo com o entendimento no julgamento do ERR 92507 de 2016, na sessão de 12 de dezembro de 2009, cujo acórdão ainda não foi publicado, entendeu-se que caberia à administração pública comprovar a sua efetiva fiscalização. Este entendimento partiu de alguns fundamentos. O principal deles seria de que seria uma prova diabólica requerer que o reclamante comprovasse a conduta negligente da administração pública. E nos fundamentos desse julgamento, é necessário verificar que houve uma referência a um outro julgamento de 2017, ocorrido no STF, que discutiu a matéria. E este julgamento é talvez o mais importante para se verificar tanto os fundamentos do TST para sua jurisprudência atual, como também eventuais indícios de como o STF decidiria sobre a questão do ônus da prova. Pois bem, nós temos o julgamento do RS 760-931 em 2017, que houve repercussão geral conhecida e que assim restou ementado. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666. Pois bem, o TST, quando foi discutir no final do ano passado o ônus da prova, entendeu que no julgamento do STF se fez pacificar o entendimento de que haveria responsabilidade subjetiva do ente da administração pública. Mas não houve qualquer tipo de discussão acerca de ônus da prova. Mais do que isso, quando houve a oposição de embargos de declaração naquele julgamento do STF, os próprios embargos de declaração que buscavam um maior esclarecimento sobre a quem recairia o ônus da prova foram rejeitados.
E diante desse entendimento, levando em conta também o fato de que a discussão sobre a quem recai o ônus da prova seria de índole infraconstitucional, o TST resolveu pacificar o entendimento de que caberia a ele decidir sobre esta matéria e assim concluiu que caberia à administração pública o ônus de comprovar a fiscalização diligente. Pois bem, e agora nós entramos numa seara um pouquinho mais delicada, chegando inclusive numa análise de quase 400 páginas dos votos que foram transcritos e das considerações dos ministros do STF no recurso extraordinário 760-931. Principalmente porque, se nós adentrarmos naqueles votos, tanto no voto da ministra Rosa Weber, que foi de forma contrária, foi vencido, quanto no voto do ministro Luiz Fux e de demais ministros daquela corte, é possível verificar que houve análise de quase todos eles, de 9 ministros, sobre o ônus da prova. Por exemplo, o voto da ministra Rosa Weber. A par da perspectiva da teoria da culpa presumida, concorrem para a mesma conclusão, de que o encargo probatório em hipóteses como em exame cabe à administração pública, os princípios que orientam o ônus da prova. Com efeito, à luz do princípio da aptidão para a prova, a parte responsável pela produção probatória é a que apresenta melhores condições de realizá-la, independentemente do ônus imposto pela norma processual. Esses votos foram acompanhados pelos ministros Fachin e Celso de Mello, e nós temos também algumas outras manifestações dentro do julgamento, como por exemplo do ministro Gilmar Mendes, que discute: portanto, manifestando todas e respeitosas vênias e reconhecendo o belíssimo voto de Sua Excelência, perfilho esse entendimento, ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16. Há outras manifestações que nós também apresentaremos em cards aqui embaixo, enquanto haverá uma discussão sobre essas manifestações, de outros ministros também discutindo o ônus da prova. Não importa se o posicionamento seria pela responsabilidade da administração pública ou responsabilidade da parte reclamante. O que se tem como fato é que durante a discussão do recurso extraordinário 760-931, houve exaustivamente discussão sobre o ônus da prova. E os votos majoritários, que foram vencedores nesse caso, também decidiam que o ônus da prova recairia sobre o reclamante. Quando se chegou ao final do julgamento, e para se definir qual que seria a redação da tese fixada na repercussão geral do recurso extraordinário em questão, se discutiu como que haveria a própria redação e se haveria como acrescentar a comprovação de culpa. No final, em vez da expressão comprovação de culpa, decidiram que seria mais específica e mais precisa a expressão automaticamente. E por isso que nós temos ainda hoje em dia a tese: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento. Essa discussão acabou sendo extremamente pertinente para o futuro do tema, principalmente sobre a questão do ônus da prova, na jurisprudência também do TST. Porque quando houve depois a oposição de embargos de declaração, o STF rejeitou aqueles embargos de declaração, havendo o voto vencido do ministro Luiz Fux, que expressamente ditava que haveria uma necessidade de comprovação cabal de culpa do ente da administração pública feita pelo reclamante, mas assim rejeitou os embargos de declaração, não por entender que o ônus da prova seria do reclamante, ou então de que esta matéria não estaria sendo julgada pelo STF. Assim o fez simplesmente por entender que não haveria omissão naquele julgamento. E agora nós temos a necessidade de interpretar qual seria o conceito e qual seria o objetivo da escrita trazida na tese da repercussão geral do RS 760-931 e principalmente naquela expressão automaticamente. O TST acabou entendendo
que não haveria qualquer tipo de análise do ônus da prova. Mas é possível se verificar da manifestação de alguns dos ministros que esta matéria ela ainda pode não ter tido seu ponto final. E agora nós temos interpretações distintas sobre esse assunto. A primeira interpretação seria de que a matéria, conforme jurisprudência histórica em diversas hipóteses, seria de índole infraconstitucional. Sendo ela de índole infraconstitucional, sequer haveria como o STF julgar este aspecto. E então nós teríamos uma pá de cal e o entendimento do TST seria prevalecido. Uma outra jurisprudência pode surgir e um outro entendimento pode acabar aparecendo, caso se entenda, e aí, caso o STF entenda, que a matéria restou devidamente analisada e ela poderia ser reanalisada ou talvez readequada àquele entendimento majoritário do STF, compreendendo também a questão do ônus da prova, tendo, portanto, alguns entendimentos, como o do ministro Gilmar Mendes, de que eventual posicionamento do TST no sentido de que recairia sobre o ente da administração pública o ônus da prova, feria a ADC 16. E por causa disso haveria algum espaço para, em análise constitucional, o STF se pronunciar em sentido contrário. Apesar de nós já termos o posicionamento do TST com uma pá de cal sobre o assunto, é necessário verificar a possibilidade do STF rejulgar esta matéria no futuro próximo. Mais do que isso, também há uma outra discussão sobre o aspecto da responsabilidade subjetiva da administração pública. Porque durante o julgamento do recurso extraordinário 760-931, houve um alongado debate sobre como que se daria a fiscalização, como que esta seria comprovada. Bem, já entendemos que a culpa em eligendo não é suficiente para comprovar o caráter negligente da administração pública. Temos então a culpa vigilando. E houve, inclusive, no voto da ministra Rosa Weber, a relação e a referência à fiscalização do Ministério do Planejamento. Mas houve também, nos votos vencedores, o entendimento de que esta fiscalização e esta forma de fiscalização praticamente inviabilizaria qualquer forma de terceirização, porque seria uma fiscalização de todos os elementos trabalhistas em todos os seus contratos. Mas há a manifestação nos votos vencedores de que a fiscalização poderia se dar, na verdade, por amostragem, como acontece no TCU e em vários tribunais de contas de estados e do DF. Este entendimento concluiria de que a mera inadimplência não seria suficiente para comprovar a responsabilidade subsidiária e a conduta negligente da administração pública. Por causa disso, nós teremos agora uma discussão sobre o que seria suficiente e o que seria insuficiente para se comprovar a fiscalização efetiva daquele ente. Para concluir, nós temos então um posicionamento sobre o ônus da prova definitivo perante o TST, uma possibilidade de que o STF vá analisar a questão do ônus da prova, levando em conta diversas manifestações de ministros durante o julgamento do recurso extraordinário 760-931 e também no âmbito ordinário, trabalhista, tanto perante o TST, as varas do trabalho, TRTs e talvez até perante o STF, como que se daria esta fiscalização. Entendemos, diante de todos esses elementos, que eventual fiscalização se deve dar por amostragem. Caso contrário, caso se entenda que a fiscalização deve ocorrer caso a caso, crédito a crédito, aí a mera inadimplência já seria suficiente para comprovar a responsabilidade e a conduta negligente da administração pública. E havendo já a conduta culposa diante da mera inadimplência, ter-se-ia o retorno à responsabilidade objetiva que já foi decidida pelo STF como não incidente. Havendo dúvidas, sugestões ou críticas, nosso contato se encontra abaixo, eu estou à disposição.